Boa noite, canal Vasco 68. Olha o balãozinho subindo, ó. Viu? É o balãozinho do aniversário que eu fui ontem, no Guacamole, que não devia nem anunciar, porque eles não dão uma farpelinha. Mas comi e bebi de graça. Até meu filho, Flores, Picolete, torcer pro Vasco. Ai, que pena do Pedro Raul que ele bateu. Pena não. Se o Vasco tivesse vencido, eu ia ficar meio puto. Não pode bater pênalti, porra. É que nem um cano Fluminense. Deixou outro bater, porra. Até eu. Dá um porradão no meio do gol. Mas tá bom, ganhamos. Nota 1000 pra todo mundo. Feliz. Érica, ela foi no jogo, hein, gente? Ela fez 18 anos. Foi ao jogo, foi o jogo com o meu irmão. E olha, hoje não tem a noite para terminar. Vou tomar, não vou fazer propaganda, porque também, mas eu vou tomar qual é o nome disso aqui? O nome é energético. Sabe por quê? Eu vou ver tudo de Vasco essa noite. Tudo, todos os YouTubers, canais, e vou ver melhores momentos. Eu tô muito feliz. Magrão, foda-se que é um jogo. Ganhou do Império do Mal. E eu fiquei até surpreso com uma coisa, agora eu vou tentar falar sério. Se eu botar ali, cara, porque tá estourado, minha mulher é meio doidinha. Obrigado, é minha diretora, respeita ela. Você viu, passou até minha dor de dente, eu tenho que fazer um canal, extrair uma porrada de dente. Gente, o que eu ia falar mesmo? Era uma coisa séria que eu esqueci. Era do jogo? O que era, amor? Eu esqueci. Porra, me deu um branco, eu tô tão feliz que me deu um branco. Gente, eu tinha comentado, não era isso não, mas olha só, aproveitando, eu já tinha comentado ontem do jogo Madureira e Portuguesa, todo mundo, até minha filha de 7 anos achou estranho. O Madureira, que eu não lembro, sinceramente, do Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo, os grandes, né? O próprio América antigamente, o Bangu, o Super Time, darem de 6 no Madureira, no estádio Madureira. Repito, o jogo foi muito estranho, né? A federação praticamente já conseguiu o que quis, porque ela queria alijar da final, da semifinal, principalmente de cara, ou o Vasco ou o Botafogo, né? A gente é obrigado a ver na Bandeirantes e tal. É melhor até do que a Globo, por incrível que pareça. São menos urubus. Mas a própria empresa, né, que deu os direitos, está pagando para o Império do Mal, para o Fluminense e para os times pequenos, ela já quis, esse ano, procurar o Vasco e o Botafogo para renegociar para o ano que vem, porque está dando prejuízo. Bem feito, Cazé neles. Inclusive o Cazé vai passar até no Brasileiro os jogos do Atlético Paranaense. Gente, agora sério, em relação ao jogo, eu achei que o Vasco começou respeitando muito o Flamengo, esperando muito para ver qual era deles. O Flamengo queria vir para cima porque vem de 3 campeonatos fracassados, 2 vices, uma colocação vergonhosa no Mundial. E aí o time foi se acertando no segundo tempo, é impressionante. O Vasco adiantou um pouquinho o time, gostam de falar as linhas, né? Quando ele adiantou, o Vasco foi muito bem no jogo, inclusive no primeiro tempo, que eu achei o Vasco melhor no segundo, o Pedro Raul botou 2 bolas na trave, um de chute e uma cabeçada. O time todo foi bem, não concordo que eles falam que o Léo Jardim foi o melhor. Porra, o Léo Jardim eu lembro de ter feito 3 defesas no jogo, uma no primeiro tempo e 2 do segundo, mais difíceis. Mas tudo bem, o importante é que nós vencemos. E lembrei do que eu ia falar, eu achei que o Vasco a torcida do Vasco tinha comprado todo o setor sul. E com o setor misto, eu ia ver 1 ou 2 camisas do Vasco. Era a maioria do Flamengo? Era. Mas eu pensei que fosse ser uma maioria esmagadora, coisa que não aconteceu. E tá de parabéns à torcida do Vasco, por quê? Por que eles eram a maioria? Eles dizem a maior torcida. Aí tem a propaganda. Eles começaram a vender para a torcida do Vasco depois. O Maracanã, nós estamos tendo que ser visitantes. Vocês sabem dessa história toda que eu canso de repetir, que há 4 anos somos visitantes. Então, se você tem a sua casa, o Vasco tem seu Januário, o Flamengo não tem casa nenhuma, porque o Maracanã é do governo, tem que passar por um processo licitatório, e é uma coisa que já foi prorrogada, essa concessão ao Flamengo, e que pega por tabela do Fluminense, 6 vezes. Gente, 6 vezes. Você prorroga um contrato por 3 meses, emergencial. Agora, 6 vezes, você prorrogar isso é meio vergonhoso, né? 6 vezes, 6 meses. 6 vezes 3, então vocês veem que são 3 anos e meio, né? Se eu não tiver na conta. Então eu achei uma boa presença, eu juro para vocês. E outra, né? Quando você está na televisão vendo o jogo, geralmente não, quando você vê a torcida que a televisão mostra, do outro lado, não estou falando atrás dos gols, mas do outro lado, frente à televisão, é sempre mais a torcida de casa. Do outro lado nem mostraram. Eu rapidamente olhei, parecia que tinha até mais vascaínos do que do outro lado havia. Mas não importa, deixa eles serem maioria,
O importante é isso aqui, ó. É o canto. É o canto. E eles não renovam as músicas antigas, e um tiro no pé que eles deram. A torcida organizada hoje, deles, também é do Vasco, só quer saber de brigar. E o Maracanã ficou elitizado, porque, por exemplo, os jogos lá do Império do Mal, eles cobram ingresso a 300, 400, 500 reais. Fizeram até em Cariacica para os povos do Espírito Santo. Então, o que acontece? A torcida dele hoje, dito até pelo paparazzo rubro-negro, não, um outro lá, um youtuber maluco lá, flamenguista, dentro de São Januário, ele falou, cara, isso aqui é torcida. Ele falou isso, tem gravado, procura aí. Youtuber flamenguista falando bem da torcida do Vasco. Isso aqui é time raiz, a torcida vai. Torcida que há 20 anos praticamente com mais sofrimentos do que com alegrias, mas não deixa de ser Vasco. E estava lá incentivando. Eu falei, mas Thiago. Porra, eu escuto isso quando eu tava no saco do meu pai. Desculpa, mas porra, não dá, meu irmão. Entendeu? Então assim, eles deram tiro no pé, elitizaram o futebol, o Maracanã, eles elitizaram o Maracanã, ficaram com o Maracanã para eles, botaram o Fluminense de rebarba, porque quando o Fluminense não enche, ia dizer que paga a conta mesmo. E porra, e o Maracanã, o povão, hoje, que antigamente ia ao Maracanã de geral, de arquibancada e tal, que era dividido mesmo, Vasco Flamengo, o Vasco Fluminense, Vasco Botafogo, Flamengo Fluminense, Flamengo e Botafogo, quando era mais ou menos dividido, e porra, aí o povão gritava. Eles davam tiro no pé, eles elitizaram o futebol para eles. Hoje o torcedor, o povão, deles, tem que ver o jogo na televisão, no celular, no computador, rádio que parta. Nós, pelo menos, temos aquele estádio lá, que, porra, eu fui terça-feira, né, como eu falei, fui com meu filhote lá, né, e eu não achei tão mal cuidado não, tá? Pelo menos eu fui com ele, tudo bem que eu fui à noite e tal, tava limpinho, tava arrumadinho, lógico que precisa de reforma, tudo precisa de reforma. É que nem as obras, vocês que não são do Rio de Janeiro, eu vou explicar. As obras, aqui no Rio de Janeiro, o centro da cidade, é um centro antigo, que está até esvaziado. E tem uma lei que fez com que os sobrados e os prédios antigos fossem tombados. Porra, gente, para ser tombado, tem que ser mantido, restaurado, reformado, conservado. Não está sendo, e aí, volta e meia, cai um prédio, cai outro prédio. Graças a Deus, a tragédia não é muita, é só material. Por que material? Porque geralmente cai, tem uma loja embaixo, uma loja mais conhecida e tal, uma papelaria, e não afeta ninguém. Mas pode acontecer de morrer até um próprio operário, como já aconteceu. Então, assim, vamos reformar São Januário e manter a característica da fachada que dá para a rua, ex-rua General Mério de Moura, agora Avenida da Roberto Dinamite, que é aquela característica que tem da fachada no estilo que foi construído lá em 1927, há 98 anos, né? Então, temos o estádio, a torcida está acostumada a ir a São Januário, tem a barreira do lado, porra, por sinal, eu repito, comi lá um espetinho maravilhoso, entendeu? Agora, nós sabemos que existem os falsos, não é moralistas não, falsos preconceituosos. Existe preconceituoso, mas é aquele velado, aquele que não fala. Porque eu já escutei de muito torcedor do Fluminense, Botafogo e do Flamengo falar assim, porra, o Vasco lá é uma merda, tem uma favela por perto. E daí que tem a favela? Vocês sabem onde é que tem sido pegos? Vocês não são do Rio de Janeiro. Sabe onde é que tem sido pegos bacanas dos colarinhos brancos aqui no Rio de Janeiro, que são os verdadeiros criminosos? São pegos na Barra da Tijuca, Recreio, Leblon, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa. São os Zona Sul, onde tem os bacanas. Esses bacanas que enriquecem à custa do povo lá sofrido que está na favela, do cara que rouba uma lata de leite, o cara que tem 3 filhos em casa, às vezes o filho é deficiente, não tem um atendimento no hospital. Eu não sei nem porque eu estou falando isso. Falei porque tem que fala que o estádio do Vasco é um lugar horroroso. Horroroso é o cacete, rapaz. É um bairro aristocrático, imperial. Depois leia um pouquinho de história. Não importa, importa que eu sou feliz, vou tomar energético, vou beijar a minha filha, a minha outra filha não tá aqui, eu beijo ela à distância, vou beijar até meu filho Fluminense, ele adora beijinho, vou beijar ele, vou beijar a minha mulher, namorarei, a noite toda, e sobe no coisa do Vasco. Feliz, gente, feliz, o Vasco, depois de tantos anos, tem um time, tá? Boa noite, fica com Deus e Nossa Senhora.